Bem, pessoal, continuando aí o TD do SPAES, o descritor 51 ele fala sobre as propriedades do polígono, como a soma dos ângulos internos, número de diagonais, cálculo do ângulo interno, certo? De polígonos regulares. Então a questão 28 ela fala aí que eu vou ter uma apresentação em que o palco tem a forma de um hexágono regular. O que significa que ele tem os 6 lados iguais. E isso me garante, por ele ser regular, que os seus ângulos internos também serão iguais. Então o mesmo se aplica para o hexágono maior aí da plateia. Ele também vai ter todos os lados iguais, de tamanhos iguais, e os seus ângulos internos também serão iguais. Os lados do menor para o maior vão ser diferentes, certo? Então o menor tem os 6 lados do mesmo tamanho, só que esses lados são menores do que o lado do hexágono maior. Agora os ângulos internos eles vão ser iguais, porque toda figura, todo polígono, certo, que tem a mesma quantidade de lados, vai ter a mesma soma dos ângulos internos. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então a gente vai usar isso para calcular a soma dos ângulos internos desse hexágono. Basta eu dividir ele em triângulos. Dá para você ver que eu consegui dividir ele em 4 triângulos. Cada triângulo desse tem a soma dos ângulos internos 180 graus. Como eu tenho 4 triângulos, então vai ser 180 vezes 4. Então a soma dos ângulos internos vai dar 720 graus do hexágono, certo? E agora um ângulo desse. Como nós vimos, os ângulos todos são iguais. Eu chamei aí de θ. Então eu tenho 6 ângulos. Se a soma deles dá 720, então se eu pegar o 720 e dividir por 6, eu vou ter o valor de um desses ângulos internos. Então, em um hexágono regular, todos os seus 6 ângulos internos vão ser 120 graus, independente do tamanho dele. Se ele é regular, se ele é menorzinho, se ele é maior, o ângulo é sempre 120. Então, a questão quer me saber qual é o valor desse alfa aí, que está na interseção, aí, na junção dos dois. Ó. A gente vê que no encontro aí, ó, é uma volta completa, 360 graus. E eu vou ter 4 ângulos, 2 alfa e 2 de 120. Então, a soma desses 4 ângulos dá os 360 graus. Então, o alfa mais 120... mais o alfa mais 120 de novo, que seria uma volta completa, os 4 ângulos, dá igual a 360. Somando alfa com alfa, dá 2 alfa, 120 com 120, 240, igual a 360. Daí vocês terminam, finaliza aí. Na questão 29, ela diz que um pentágono regular, que é esse que está dentro, com 5 lados, está contido, ele está dentro do hexágono regular, o mesmo que a gente viu na questão anterior. Certo? Eles têm mesmo medidas de lado e ele quer que você determine esse ângulo alfa. Nós acabamos de ver na questão anterior que o ângulo interno de um hexágono regular é 120 graus. Então todos os ângulos são 120. Agora, no pentágono que tem 5 lados, eu vou ter que achar qual é esse ângulo. Para isso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou separar ele em triângulos. Então eu consigo formar 3 triângulos. E a soma dos ângulos internos de cada triângulo desse é 180 graus. Como o pentágono cabe 3 triângulos, então eu vou ter 3 vezes 180 para achar a soma dos ângulos internos do pentágono. Então a soma dos ângulos internos do pentágono é 540 graus. Então todo polígono com 5 lados, a soma dos seus ângulos internos é 540. Só que esse tem todos os lados de mesmo tamanho. Se os lados têm mesmo tamanho, os ângulos internos vão ser todos iguais. Então, para achar qual é um desses ângulos, eu pego a soma e divido por 5, já que eu tenho 5 ângulos no pentágono. Então, cada ângulo interno de um pentágono regular é 108 graus. Então, você vê, do hexágono é 120, o do pentágono é 108. Agora dá para você achar o valor desse alfa. Fica para vocês. Na questão 30, certo? Ele fala aí do icosaedro. Esse polígono ele vai ter 20 lados iguais. Certo? Ele quer que você determine o número de diagonais. Vamos ver aqui, ó. No triângulo, eu não tenho diagonal. Ele tem 0 diagonais. Num quadrilátero, eu vou ter 2 diagonais. Num
pentágono, 5 diagonais, num hexágono, 9 diagonais, e aí vai aumentando. Então tem uma formulazinha para calcular isso. Então o número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Então a gente vai usar essa formulazinha aí. Se esse meu polígono fosse um polígono menor, eu poderia até fazer assim como eu fiz nesses de cima, certo? Contando, fazendo, criando. Mas esse meu polígono ele é muito grande, ele tem 20 lados, então fica inviável fazer desse jeito. Então a gente é obrigado a utilizar a fórmula. Então a questão me diz que o n é igual a 20. Vou substituí-lo na fórmula. Ou melhor, vou deixar que vocês substituam e resolvam aí para achar a resposta da questão. Certo? Então aqui vai o descritor 51. Daqui a pouco eu posto as outras 3 questões para vocês fazerem. Valeu, pessoal.